Beleza? Então, nessa aula, nós vamos estar aprendendo aí sobre... Eu não compartilhei a tela, né? Desculpa. Nessa aula, nós vamos estar aprendendo sobre como construir uma frase em todos os tempos verbais possíveis, no caso, né? Nesse caso, nós temos... as frases que a gente aprendeu até agora foram as frases no presente, né? Essa é a nossa aula 5? Isso, aula 5 hoje. Na aula 5, do dia 20 de março, aniversário do nosso pastor, né? Do 2020. Então, assim, nas aulas passadas, nós aprendemos sobre... Primeiro, nós aprendemos os pronomes pessoais, que eles são necessários para construir uma frase, que é preciso saber quem sou eu, quem é você, e assim por diante. Aí depois nós entramos para a parte... trabalhamos com os outros pronomes também, não só aqueles comuns, aí os pronomes possessivos nós trabalhamos também. Depois nós trabalhamos um pouco de verbos auxiliares, trabalhamos com o verbo to be, que é aquele lindo, né, nosso amigo. E agora, o nosso foco é pegar tudo isso que a gente aprendeu, isso que a gente viu de forma meio leve, e botar isso de uma forma sistemática e nós vamos começar a construir frases desde o começo. Ok? Então, assim, na primeira parte aqui agora, só para relembrar, vamos trabalhar com os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, e assim por diante, né? Então, é I, you... Isso aí é chatinho no começo, mas a gente vai vendo a importância deles. I, you, he, she, it, we, you e they. Opa, they. Então, esses são os pronomes, eu, tu, ele, ou melhor, eu, tu, ele, ela, ele ou ela. Esses aqui são aqueles mais especiaizinhos, que têm uma especialidade, né? Quando o verbinho vai mudar, vai ser conjugado. Isso eu expliquei para vocês também. E hoje nós vamos trabalhar com isso mais detalhado, tá? Então, só para focar, então, de novo. I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela para objetos e animais, coisas e animais, perdão. Bem-vinda, irmã Paula. Eu acho que não mandei o link, né? Sabia que estava esquecendo alguma coisa. Mas bem-vinda, irmã Paula. We, somos nós. You, que é o mesmo you de você, é para vocês. Ok? Só vai depender do contexto, como eu estou usando a frase. E they, que são eles ou elas. Sempre isso é coisas que precisamos memorizar. Vou colocar rapidamente aqui. Ou você, ele, ela, nós, vocês, e eles ou elas. Ok? Então, a gente descobriu que com isso aqui a gente vai precisar, nós precisamos sempre de um sujeito para fazer uma frase em inglês. E agora nós vamos, como a gente aprende em português, a gente precisa de uma pessoa e para fazer uma oração, né, uma frase com verbo, a gente precisa de um sujeito e de um verbo, né? Então nós vamos descobrir alguns verbinhos que a gente aprendeu, só para relembrar deles. Foi o to like, gostar, to drink, comer, to eat, beber e Irmão Antônio, irmão inverteu ali, eu acho. Opa, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Eu inverti? Ué, irmã. To drink e to eat. Opa, obrigado. Só queria ver se eu estava focado. Obrigado. Tá certo, é isso mesmo. To drink é beber e to eat é comer, é que eu estava pensando no próximo. Mas tá certo, é isso mesmo. Obrigado, meu amigo. Então,
To like, gostar. To drink, beber. To eat, comer. Ok? Eu estava pensando nesse sujeitinho aqui, se eu ia passar para vocês ou não. O to have. O to have é ter, como ele também, em alguns outros contextos, vai ser comer. Mas isso eu vou explicar. Ok? Vou botar ele entre aspas, entre parênteses, até para facilitar. E mais um, que a gente tem, que a gente está precisando fazer bastante ultimamente. To sleep. Ok? Que é dormir. Então, com esses 5 aqui, já podemos fazer algumas coisinhas, né? Bom, eu quero fazer uma frase agora. Como é que eu vou fazer uma frase? Eu quero dizer que eu gosto de alguma coisa. Automaticamente, eu vou ter que dizer I, que sou eu, ok? Like, que é o verbo gostar. Observem que eu falei nas aulas passadas que o to aqui na frente significa que o verbo está no infinitivo, ou seja, gostar, beber, comer, ter, dormir. Esse IRzinho, ARzinho, IRzinho e ORzinho do final, ok? Quando ele tem esse tozinho na frente, é isso que ele está significando, na maioria das vezes, tá bom? Vai ter exceções, mas lá na frente a gente lida com elas. Agora vamos só para fazer uma frase para dizer que eu gosto, I like. Eu gosto do quê? Vamos pegar uma palavrinha que já é parecida com o português. Banana. I like bananas. A diferença, que eu não sei se eu cheguei a passar para vocês entre o português e o inglês nesse caso, é que em português eu sempre vou precisar, colocar eu gosto de bananas. Já em inglês, eu só digo I like bananas. Eu não preciso de um of, que seria o de, ok? É só o que eu faço e com o que eu faço, ou para quem eu faço, ok? Então vai ser essa frase se traduz, bem simples, eu gosto de bananas, ok? Então, para entender aqui, eu vou colocar, vamos tentar dividir isso aqui para a gente separar bem separadinho. Eu gosto, ou melhor, eu. Aí o like, eu vou colocar ele em sublinhado aqui, ok? E vou sublinhar esses dois. Opa, não. Sublinhado, né? Isso. E esse aqui vamos botar em itálico. Eu acho que assim o auxílio visual ajuda, né? Então, observe. A mesma frase aqui. A mesma frase aqui. Só tirar esses vermelhinhos para... Ok, ó. Vamos inverter isso aqui que não tá legal. Gasto um pouquinho mais de tempo aqui agora, mas pelo menos as coisas ficam mais certinhas. Ok, fica mais visual. Então, eu, o pronomezinho pessoal, eu, tá em negrito também. Gosto, I, eu. Like, gosto de. Ok? Por que então, Tony, like significa gosto de? Não, like é o verbo gostar. Mas, como em português a gente precisa falar, se eu gosto de alguma coisa, eu sempre tenho que dizer eu gosto de banana, gosto de maçã, gosto de arroz, gosto de carne, gosto do Tony, gosto do Marcos, gosto da Paula, gosto de viajar. Sempre vai ter que ter um D depois. Então, para a gente não confundir, para a gente não esquecer, isso aqui é assim que se traduz, tá bom? Eu gosto de bananas. Então, o like automaticamente já está fazendo esse papel sozinho. Ele já diz que é de, da, do. Acho que é bastante intuitivo isso no inglês, né? Facilita bastante. E, automaticamente, aquilo que você gosta. A mesma lógica, agora está aqui a receitinha do bolo, né? Eu gosto de bananas. Agora, se eu quiser dizer que eu gosto de outra coisa, digamos que eu gosto de... I like... Não é uma comida agora. Vamos dizer que eu gosto de uma cidade. Bem legal. I like Schroeder. Eu gosto de Schroeder. Observem que a mesma lógica ficou ali. Eu gosto de Schroeder. Nesse caso aqui, olha que legal. Se for
Se fosse... Tudo vai depender do contexto. O inglês ele é baseado sempre no contexto, tá? Se no contexto eu estou falando da cidade de Xereder, automaticamente a gente traduz para de Xereder, ok? Mas se eu estivesse falando de uma pessoa chamada Xereder, o sobrenome dele, como em inglês eles têm até costume de chamar as pessoas muitas vezes pelo sobrenome ao invés de pelo nome, porque se eu quiser dizer que eu gosto do Xereder ali, a pessoa chamada Xereder, então é o mesmo gosto, tá? Só vai mudar o contexto da frase. Acho que deu para entender bem isso aí, né? Mais um pouquinho. Então, automaticamente, vai ser assim que vai ser isso que vai acontecer, ó. Eu vou colocar esses aqui em normal e eu vou colocar esse aqui em negrito. Assim. Olha. Eu gosto de ou do Xereder. Ok? Ah, mas aí tá a mesma coisa. Vamos elaborar um pouquinho mais? Então, vamos pegar um outro pronome lá em cima. I já é eu. Vamos falar de você. E vamos usar outro verbo também. Você bebe refrigerante. Então vamos dizer assim, então é you, automaticamente você é you. Drink, soda. Soda é refrigerante. Frasezinha bem simples para não confundir no começo, tá bom? You drink soda, ok? E que significa você bebe ou toma, como você quiser, refrigerante. Ok? Ah, você ou vocês? Tanto faz. Pode ser tanto você como vocês. Tudo depende de para quem que eu de para quem que eu vou estar me dirigindo nessa hora. Lembre do contexto, tá? Se eu não vou chegar no meio da rua, vou parar, olhar para a pessoa e dizer você bebe refrigerante. Tem que ter um contexto para isso, né? Nunca a conversa começa sem contexto. E se não tiver, se a pessoa não der contexto, você pode, fica até justo perguntar you ou you, entendeu? Não há problema aí, não vai haver problema nisso, entendeu? You drink soda, você bebe refrigerante. Para facilitar, para não ter que escrever a palavrinha certinho cada vez, então nós vamos colocar ela já em itálico para saber. Se está itálico os dois, significa que os dois são sinônimos ali, né? São traduções, ou melhor. Ok? You drink soda, você bebe refrigerante. Agora nós vamos fazer essa frase um pouco maior. Já falamos que você bebe refrigerante. Agora eu quero elaborar ela um pouquinho mais. Eu quero dizer que you drink soda, but I like to drink. I like to drink water. Ou seja, o que isso significa? You, como a gente viu ali em cima, você. Vamos usar como você, vamos colocar como você para não causar confusão nenhuma, tá? A gente trabalha depois com vocês, tá? Você drink, você bebe o quê? Refri, vou colocar só refri. Mas eu, observe quem que apareceu aqui, ó. Eu gosto de beber água. Olha que legal ficou essa frase, gente. Como aquilo que eu falei do I like, que o verbinho já automaticamente já diz do que já tem o de ou o do automaticamente grudado nele, que não precisa colocar. Olha aqui como é que ficou nessa frase. You drink soda, você bebe refrigerante. Por quê? Porque drink é beber. Ok? Soda, refri. But, esse but aqui nós vamos sublinhar, porque isso é uma palavrinha que a gente está reintroduzindo ela aqui, mas automaticamente, but a gente já entende que but é mas, ok? But. Ok? But I sou eu. Essa é a perguntinha que a pergunta que a Esther fez lá no comecinho, acho que na primeira ou segunda aula. Por que eu coloquei o I em letra maiúscula? Porque é sempre assim, tá bom? Em inglês, não importa em que lugar que eu esteja, que o eu esteja na frase, ele sempre vai aparecer em letra maiúscula, sempre. Se eu colocar isso aqui, está errado, tá bom?
Se eu colocar só a letrinha I, é só a letra I. Mas se eu colocar em letra maiúscula, é a palavra eu. A palavra I. Ok? Então, você bebe refrigerante, mas eu gosto de beber água. Então, observe aqui. Mas eu gosto. To significa de, Tony? Não. Eu gosto de. Ok? Esse like aqui vai significar eu gosto de. Vamos reforçar ele agora aqui. E esse to drink, lembra que no comecinho da aula eu relembrei a gente sobre que o verbinho, de modo geral, ele vai ser, ou melhor, o verbinho no infinitivo, ele tem um tozinho na frente, o to. Olha aqui, to like é gostar, to drink é beber. Então, olha lá embaixo. Eu gosto de beber água. Ok? Então, você bebe refrigerante. But I like to drink water. Vamos colocar isso, vamos fazer mais um exemplo? Que a gente consegue enxergar um padrão. Já passei na aula passada, mas só para relembrar rapidinho, tá? Agora eu quero falar sobre... Eu vou introduzir mais um verbinho para a gente aqui, eu vou colocar ele aqui embaixo já. Tem um verbinho chamado to prefer, que significa preferir. Esse é um cognato, né? Palavras parecidas em ambos os idiomas. Então, vamos pegar agora e vamos dizer que nós... Opa! We like to eat, que é o verbo comer. We like to eat bread. Introduzir uma palavrinha nova. We like to eat bread. But you prefer to eat cake. Okay? So, we like to eat bread, but you prefer to eat cake. Então, observem aqui. We é nós. Like é o verbo gostar. Como no inglês não muda, a não ser que seja a terceira pessoa do singular, ou seja, ele ou ela, como ele não muda o formatinho do verbo, vai ser só o like mesmo. O like a gente automaticamente, quando tem que traduzir para o português, a gente entende que nós não gostar, né? Nós gostamos, né? Então, nós gostamos de... We like, nós gostamos de o quê? To eat é comer pão. Olha ali. Então, bread significa pão. Mas vocês, nesse caso, nós já fomos para o plural, né? Não precisava, mas eu preferi trazer ele para o plural. Se a gente está começando a frase com nós, é mais justo falar que, quando estamos falando, falamos sobre vocês, né? Nós gostamos de comer pão, mas vocês, olha ali, preferem... Mas vocês preferem comer bolo. Olha que legal. Vocês preferem comer bolo. Então, como a gente tinha visto antes, nós, like, gostamos de... Olha o to eat aqui, ó. O to eat não, né? Olha o to eat. To eat vai ser comer pão. But you prefer to eat cake. Mas vocês preferem, de novo, comer, to eat cake. Bolo. Ok? Então vamos olhar na frase anterior. A frase anterior diz assim, ó, you drink soda, but I like to drink water. Ou seja, você bebe refri, mas eu prefiro beber água. Observem o que aconteceu aqui. Eu vou botar em negrito dois verbinhos. Vou colocar os verbinhos em negrito. Tá? Vou colocar os verbinhos em negrito.
Vamos tirar isso aqui de negrito para ficar fácil. Observe, em inglês está I like to drink water. Um verbinho, dois verbinhos. Vamos ver aqui embaixo. We like to eat bread, but you prefer to eat cake. Opa, então vamos ver se a gente encontrou um padrão aqui mesmo. O padrão é o seguinte. Tem um verbinho, dois verbinhos. Sempre que isso acontecer, sempre que tiver dois verbos junto um do outro, vai ter que aparecer um to no meio para separar os dois. Então, como é que eu faria isso? Como é que eu ficaria mais fácil de entender isso em português? O que exemplo eu poderia dar? Observe, verbinho aqui, to no meio para separar. Aqui embaixo da mesma forma. Um verbinho, dois verbinhos, opa, o to apareceu no meio. Ok? Um verbinho, dois verbinhos, to apareceu no meio de novo. Então, o que a gente faz? Como é que eu poderia fazer de uma forma que a gente entenderia isso em português? Olha como essa frase ficaria muito errado se eu não tivesse esse to ali. Ó. Porque o to faz o verbo ficar comer, andar, subir, ar, ir, or, né? O não tem. O to é isso que ele faz no começo dos verbos. Mas então nós vamos ver, observa como é que ficaria essa frase em português se a gente tirasse o to. Tá bom? Olha como é que ela ficaria. Nós gostamos, comemos pão. Mas vocês gostam, comem bolo. Fica muito esquisito, né? Então, quando a gente bota o to, ele muda o próximo verbinho. Ele faz ele ficar comer. Então, ao invés de ficar nós gostamos de comermos pão, nós gostamos de comer pão. Da mesma forma, se a gente invertesse esse caso, se a gente colocasse um to aqui na frente. Vou colocar um to aqui na frente. We to like to eat bread. Olha como é que a frase ia ficar, então. A frase ia ficar assim, ó. Nós gostar, comer pão. ficou até engraçado, né? Mas you to prefer to eat cake. Vocês gostar, comer bolo. Fica meio estranho, né? Então, graças a Deus pelo tiozinho ali, né, para separar os dois. Então, para ressaltar, frase correta. Tira os tos. Por que isso está cheio de... Ah, eu entendi o que aconteceu aqui. Vou resolver já. Eu pulei a linha e esse energúmero resolveu me mudar o idioma. Olha aqui, ó. Vamos lá. Resolvido o teu problema, my friend. Só o teu preferido que eu vou deixar de castigo agora com um vermelhinho embaixo. Então, mais uma vez só. We like to eat bread, but you prefer to eat cake. Ou seja, nós gostamos de comer pão, mas vocês preferem comer bolo. E esse cara aqui de baixo esquece da vida. Então, entendemos que sempre que houver dois verbinhos, no meio deles aparece um to para separar. Ok? Para realçar aquela outra coisinha que nós aprendemos. Observe, nós trabalhamos com I, you, we. Não trabalhamos com they. Ok? A gente poderia até trocar isso aqui, a gente poderia ter trocado esse you aqui por um they, que seria eles ou elas. A frase ia ficar do mesmo jeito, só ia mudar para o português, tá? Só troca o you por they e ficaria nós gostamos de comer pão, mas eles ou elas preferem comer bolo. Ok? Tudo depende do contexto, mais uma vez. Agora, vamos trabalhar com aquela terceira pessoa, que muitas pessoas têm um pouquinho de dificuldade com ela ainda. A terceira pessoa, quem que é? Só para relembrar, eu sou a primeira, a pessoa que está falando é sempre a primeira pessoa, eu. Você, com quem eu estou falando diretamente, é a segunda pessoa. E ele, ou ela, ou o Tony, ou o meu pai, ou o pastor, ou Marcos,
ou minha irmã, como é que quer que seja, essas são terceiras pessoas. Isso no singular, tá? Não estou falando de grupo. Estou falando só no singular mesmo. Terceira pessoa do singular. Ou seja, em inglês, quem são eles? He, she, it, né? Ó, he, she, it. Ele, ela, ele ou ela. Então, nós vamos trabalhar com eles aqui embaixo. Vamos lá, então? Olha aqui. Então, he, she, it. Vamos trabalhar com eles aqui, ó. Vamos dizer que ele... Tem um verbinho que a gente não usou? Tem, né? O dormir, eu acho. E o ter. Olha que legal. E... Se fosse, só para mostrar a diferença, I sleep every day. I sleep every day. Eu durmo todos os dias. I sleep every day. Eu durmo todos os dias. Tem até um hino que o irmão Dário cantava. Every day, every hour, you are faithful, oh Lord. Todo dia, toda hora, tu és fiel, Senhor. Então, esse era o hino, né? Ou melhor, essa é a palavrinha everyday, perdão. Everyday significa todos os dias, ou todo dia. Todos os dias, no sentido de todos os dias, tá? O dia todo já é uma outra palavrinha que nós vamos trabalhar depois. Então, pego eu, o verbinho dormir, tiro o to da frente dele, não fica mais to sleep, fica só sleep, que eu conjuguei ele, eu mudei ele para se encaixar com o meu pronomezinho. Eu durmo todos os dias. Como é que ficaria? Ele dorme todos os dias, então? He sleeps every day. Então, ele dorme todos os dias. Em português muda alguma coisa, Tony? Não muda nada, só vai mudar em inglês. A conjugação fica do mesmo jeito. O Szinho não muda nada para nós, muda para eles, tá? Então, he sleeps every day. She sleeps every day. It sleeps every day. Então, o que aconteceu aqui, gente? O verbinho, que é a ação dormir, ganhou um Szinho. Ok? E aqui eu coloco a tradução. Ele dorme todos os dias. E assim por diante, né? Ela dorme todos os dias. Ele, ou seja, ou ela, o cachorro, a gatinha, dorme todos os dias. Ok? É isso que aconteceu aqui. A gente começa a trabalhar com 2 idiomas, a coisa começa a complicar um pouquinho, né? Já começa a aparecer necessidades aqui. He sleeps every day. Ele dorme todos os dias. She sleeps every day. Ela dorme todos os dias. It sleeps every day. Ele ou ela dorme todos os dias. Não é dormem, tá? Dorme. Tá falando de um ou de outro, só que a gente não sabe quem se trata aqui. Eu poderia trocar esse it aqui, ó. Poderia trocar ele por... vamos colocar o quê? Vamos colocar o nome do cachorro. Do meu cachorro vai ser Thor. Sleeps every day. Ou seja, o Thor dorme todos os dias. Ok? E o Thor cachorro, tá? Cada vez complica mais. Então deixamos ele assim desse jeito, tá? Daqui a pouco já começaram a dizer que o Thor é um objeto de ficção, então ele é it. Não, o Thor é he, tá? Continuando um pouquinho mais. O que aconteceu aqui? Eu acrescentei um S
ao meu verbo. Então, Antônio, você quer dizer que eu sempre vou acrescentar um S ao verbo? Na terceira pessoa? De modo geral, sim. O sonzinho de S, pelo menos. Mas existem umas variações, umas alterações. Então, vamos colocar elas aqui para a gente tirá-las do caminho e a gente já resolve esse problema. Se o verbinho terminar em O, vou colocar assim, se o verbo terminar em O, CH, SH, X. Oh, meu Deus, está faltando um. Os X, boxes. Se não falha a memória, são esses 4. Se faltar um, eu já boto depois, tá bom? SH e X. Acrescentamos ES no fim do verbo. Se o verbo terminar em vogal mais Y, o que nós fazemos? Acrescentamos S ao fim do verbo. Já vou dar exemplo para tudo isso, tá bom? Se o verbo terminar em consoante mais Y, acrescentamos vamos fazer uma formulazinha matemática? Tiramos o Y e colocamos IES em seu lugar. Ok? De modo geral, acrescentamos S ao final dos verbos uma frase no tempo presente. Terceira pessoa do singular. Aí o que nós vamos fazer? Para a gente dar um contexto para isso tudo, a gente vai fazer isso aqui, ó, dar um Ctrl X aqui, ó, e botar tudo isso aqui, porque o que aconteceu? Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Opa. Isso aqui que eu escrevi, de modo geral, acrescentamos S ao final dos verbos em uma frase no tempo presente. No terceiro. Uma frase tempo presente na terceira pessoa do singular, ou seja, he, terceira pessoa, she, terceira pessoa, it, terceira pessoa, o Thor, que é um cachorrinho, it, terceira pessoa. Ok? Se o verbo terminar em O, CH, SH e X, acrescentamos ES no fim do verbo. Ou seja, se a gente pegar um verbinho, que é o verbinho to go. O verbinho to go, vamos colocar ele aqui em cima junto com o preferir. Junto com preferir. To go é ir, é o verbo ir. É um verbo que termina em U. Vamos acrescentar mais um verbinho aqui. Um verbinho chamado... Um verbinho que termina em Y. Play. To play, que é jogar. Vou deixar só como jogar. É jogar, tocar, executar. Vou colocar só jogar por agora. E um verbinho que é voar. To fly. Ok? Voar.
Então, to go, ir, to play, jogar, to fly, voar. Vamos ver os exemplos que a gente deu aqui. Se o verbo terminar em O, CH, SH e X, acrescentamos ES no fim do verbo. Temos o verbinho que terminou em O lá, que foi o verbo go. Então, he, ao invés de ficar goes, só G-O-S, fica he goes to the supermarket. He goes to the supermarket. Ou seja, ele vai ao supermercado. Ok? He goes to the supermarket. Se fosse um verbinho que terminasse em TH, ou melhor, em CH, vamos colocar ele aqui em cima para ajudar. O verbinho ensinar, to teach, ensinar. Wish. O verbinho desejar, to wish, desejar. E o verbinho encaixotar, to box. Ah, eu sabia que faltava mais um. To box. E tem um verbinho que termina em SS. Vamos colocar o verbo beijar, to kiss, beijar. Então, box, encaixotar, to kiss, beijar. Ok? Vamos colocar, para a gente facilitar a nossa vida, vamos colocar isso lá embaixo, tá? Eu que estou me enrolando aqui, deixando eles aqui, não vai ser, é contraproducente. Vamos colocar aqui, ó. Pronto. To teach, ensinar, to wish, desejar. Eu tinha colocado to go lá em cima, né? To go. Ir. Ok? Então, he goes to the supermarket. Ele vai ao supermercado. SH, SS e X. Eu sabia que era um 5. Estava me faltando esse aqui. O verbinho termina em CH. Vamos dizer que alguém aqui ensina português, ou ensina um outro idioma, ensina alemão. Então, ela. Se fosse eu, I teach German. Mas como é ela, she teaches German. See? She teaches German to kids. Ela ensina alemão. Ela ensina alemão para crianças. Ok? Observem aqui. She teaches German to kids. Tony, o que aconteceu? Por que tem um to aqui? Se o to for antes do verbo, na maioria das vezes ele vai estar sendo parte daquele verbo, ou seja, ele vai estar formando o verbo infinitivo. Andar, comer, falar, subir, descer. Mas quando ele estiver em outro lugar que não seja na frente de um verbinho, ele vai estar se referindo a um destino, ou seja, está falando de para, ok? Ele vai significar de modo bem simples, para, ok? Então, vamos colocar aqui, ó, Ctrl-U e Ctrl-U, para. Ela ensina alemão para crianças. Observem a letra maiúscula no German aqui. German é alemão, então, idiomas, nacionalidades e nomes de dia da semana e meses, sempre com letra maiúscula em inglês, não importa em que lugar que eles apareçam na frase. Ok? Então, ela ensina, she teaches German to kids. Ela ensina alemão para crianças. Kids poderia ser também, a gente pode trocar a palavrinha children, tá? Kids e children, ambos podem ser traduzidos para crianças, ok? Então, o foco dessa frase aqui, o que foi? Foi mostrar a terceira pessoa. E a terceira pessoa, nesse caso, ela, né? Olha o que aconteceu com o verbinho, que era teach, ficou teaches, foi conjugado. Agora, vamos pegar mais um aqui. To wish.
desejar. Tony wishes to have wishes to go to Japan. Tony deseja ir ao Japão. Ele não quer, ele deseja. Wish fala mais de desejo, tá? Então, Tony wishes, observem, o verbinho normal, se fosse eu, fosse você, fosse nós, vocês e eles, seria wish. I wish, you wish, we wish, you, vocês, wish, e they, eles ou elas, wish. Terceira pessoa, he wishes, she wishes, it wishes. Como o Tony é uma terceira pessoa, estou falando sobre o Tony com Y aqui não sou eu, meu Tony é com I, tá? Como eu estou falando como o Tony na terceira pessoa, ele se torna ele. Então, ele wishes, ok? O sonzinho, o ESzinho no final. Tony wishes to go to Japan. Observe o que eu ensinei lá em cima. O verbinho, um verbinho aqui, olha quem apareceu no meio, o to. E esse to está fazendo o quê? Esse to está falando de um destino. Esse destino já está falando de um para o Japão, ou ao Japão, até o Japão. Não necessariamente a tradução vai ser para, tá? Mas de modo geral, de modo bem generalizado, sempre vai ser para. Mas pode se referir só ao destino, tá? O destino que é o Japão. Então o Tony deseja ir ao Japão. Observe outra coisa aqui, ó. O Tony deseja ir ao Japão. Observe uma coisa aqui. Em inglês, eu não coloquei nenhuma letrinha, nenhuma palavrinha antes do Tony. Eu só comecei Tony wishes to go to Japan. Se fosse outro nome, se fosse Carlos teaches Portuguese. Em português, a gente fala o Carlos, o Tony, a Maria, a Joana. Em inglês, não. Em inglês é só o nome direto da pessoa. Na hora de traduzir, a gente acrescenta esse ozinho aqui, para ficar melhor. Ok? Então, o Tony deseja ir ao Japão. Ok? Ir ao Japão, ir para o Japão, como quer que seja. Mais uma aqui, nós já vimos um que termina em O, já vimos um que termina em CH, vimos um que termina em SH. Agora nós vamos trabalhar com um que termina em X. Esse aqui é um verbinho bem fuleiro, eu gosto de dizer isso, porque em inglês é muito fácil criar um verbo. É muito simples de criar um verbo. Tudo pode ser um verbo. Até a própria palavra Google já é um verbo. Quando você fala um americano, fala qualquer pessoa que fala inglês, pesquisa lá. Eles não falam search it, já falam direto Google it. Ou seja, pesquisa isso. Ok? I need to Google something. Eu preciso pesquisar no Google algo. Ao invés de dizer search on Google, eu falo direto I Google. Ok? Então é muito fácil de criar um verbo. Por que eu estou falando disso? Porque o próximo verbinho aqui, ó, my mom, my mother, vou colocar aqui. Boxes my things. Isso é engraçado. To box pode ser boxear, tá bom? Vamos elaborar aqui. Vamos trocar minha mãe para ficar melhor. My friend boxes every day. Boxes on weekends. Não every day, on weekends. O meu amigo, friend é muito bom, né? My friend boxes on weekends. Ou seja, o foco aqui é o verbinho terminado em X. Boxes, ok? Então, o meu amigo boxeia. Meu amigo boxeia
aos fins de semana, ou nos fins de semana, como quiser, tá? Mas o foco aqui é que o boxes tá com o S, tá com, melhor, está com, isso, tá com o Szinho, como aquilo que a gente tá aprendendo aqui. A terceira pessoa, se é my friend, ou seja, se ele é meu amigo, ele não está na conversa, eu não estou falando com ele aqui agora. Estou falando sobre o meu amigo. Então, ele é um ele, ou ela, uma ela. No caso aqui, isso é muito esquisito no inglês, o my friend, porque my friend pode ser o meu amigo ou a minha amiga, tá? Eu que escolhi colocar como meu amigo, mas poderia ser minha amiga, a frase ia ficar do mesmo jeito. Se a minha amiga boxeia no fim de semana, a frase em inglês é my friend boxes on weekends, ok? My friend boxes on weekends, tanto faz. Meu amigo ou minha amiga boxeia aos fins de semana. Tem mais um? Tem, né? E tem o to kiss, ok? Então nós vamos falar sobre o chimpanzé. The chimpanzee kisses the baby. O chimpanzé beija o bebê. Quando isso vai acontecer, não sei. Só pelo contexto, só para fazer, só para usar na frase mesmo. The chimpanzee. Vamos ver se eu consigo ver que idioma que isso aqui tá. Ferramentas, está em inglês, eu sei, mas acho que o meu chimpanzé aqui não tá. É chimpanzee. Ah, tá. Chimpanzee. Ok? Chimpanzee. Kisses the baby, ou seja, o chimpanzé beija o bebê. Opa, é chimpanzé, né? Ah, já não sei de mais nada. Beija o bebê. Mas é chimpanzé mesmo. Com acento, porque isso aqui não está em inglês. Não está em português, melhor está em inglês. O chimpanzé beija o bebê. Por que tu pegou o chimpanzé, Tony? Porque eu queria focar no it. Lembra do it lá? O terceiro, tanto serve para ele ou para ela, para animais. Então, o chimpanzé kisses, ok? The baby. Ele beija o bebê. O chimpanzé beija o bebê. Isso foi se os verbinhos terminassem em O, CH, SH, X e SS. Ok? Se o verbo terminar em vogal mais Y, ou seja, letras vogais mais Y, acrescentamos S ao fim do verbo. Normalzinho, como lá em cima, como a gente aprendeu. Ok? Como é que fica então a coisa? Um verbinho que termina em o verbinho to play, que a gente viu lá em cima, né? To play. Jogar. Tony plays soccer. O Tony joga futebol. O Tony joga futebol. Bem simples assim. Play. Tony é a terceira pessoa, porque eu não estou falando com ele, nem é ele que está falando, sou eu. Falando sobre ele. Oh, meu Deus. Ele vai deixar de ser play e vai virar plays. Agora, se o verbo terminar em consoante mais Y, nós tiramos o Y e colocamos IS em seu lugar. Olha como é que vai ficar. The bird, o verbinho lá em cima era to fly, né? Voar. To fly. Voar. The bird flies in the sky. O passarinho, ou pássaro, tanto faz, voa no céu. Bem simples assim. Olha ali. O que ele falava para fazer? Tiramos o Y, fica fl,
E a gente coloca I e S no seu lugar. Flies. Então, the bird flies in the sky. O passarinho voa no céu. Ok? Com isso, nós terminamos as terceiras pessoas, pessoal. As terceiras pessoas do singular. Então, de modo geral, posso pegar qualquer verbinho, qualquer coisa. Nós vamos aqui para cima só para formar mais frases, tá? Vamos pegar aqui o verbinho to cry. Deixa eu colocar aqui embaixo só para a gente fazer mais um teste, tá bom? To cry é chorar. To cry é chorar. Então, I cry, eu choro. You cry, você chora. He cries. Por quê? Por que ele cries? Por que he cries? Porque é consoante, e Y. Então, o que a gente faz? A gente tira o Y e coloca IS no final. Olha como é que... O som... Lá quando eu estava ensinando a primeira aula, eu disse... Sempre vai ter, na terceira pessoa do singular, o som de S. Porque o som vai ser o mesmo. Tanto se I like... Ou melhor, tanto he likes quanto he cries, o sonzinho de S vai ter no final. Só que na hora de escrever muda um pouquinho. Só que sempre foquem que vai ter que ter o sonzinho de S. E voltem para a regrinha. É bem simples, demora um pouquinho. Quer dizer, parece ser complicado, mas é bem simples e na prática fica tudo mais fácil, tá? Então, I cry, you cry, he cries. She cries, it cries. We cry. Já voltou para a primeira pessoa do plural. Plural já não existe mais isso, tá? We cry, you cry, e they cry. Eu choro, tu chora, ele chora, nós choramos, vós chorais e eles e elas choram. Ok? Agora, faz um pouquinho mais de sentido o que eu estava ensinando na aula passada sobre os verbos auxiliares. Por que que numa perguntinha, observem lá, só para fazer uma pergunta legal aqui, ó. Do you want to sleep? Você quer dormir? Observem que eu botei o do na frente aqui, o do na frente. E o restante da frase, want to sleep, ficou normal. A resposta seria yes. A resposta curta, só para facilitar, tá? Yes, I do. Sim, eu quero. No, I don't. Não, eu não quero. Se fosse uma pergunta, se eu quero perguntar se ele quer dormir. Olha como é que ia ficar a pergunta. Does he want to sleep? Por que ficou does? Por que não ficou do he wants? Porque lá, quando eu estava explicando, eu falei que uma das funções do verbo auxiliar é sofrer as mudanças da frase. Então, se eu quisesse deixar de ser uma pergunta, se for só uma afirmação, seria he wants to sleep. Mas se eu quiser perguntar, o do, que é o meu verbo auxiliar, vai entrar na frase e vai assumir a responsabilidade. E do termina em que letrinha? O. E o que acontece com o verbinho quando termina na letra O? O que a gente acrescenta? O que a gente falou ali em cima? Se terminar em O, CH, acrescentamos ES no fim do verbo. Ok? Então, does he want to sleep? Does he want to sleep? Yes, he does. E vou botar aqui para baixo. E se fosse não, fica no, he doesn't. No, he doesn't. Does he want to sleep? Yes, he does. No, he doesn't. Não, ele não quer. Ok? Com isso em mente, agora a gente já trabalhou no tempo presente com tudo aquilo que a gente poderia fazer de frase. Já descobrimos que a gente coloca sempre primeiro o pronome no começo, depois a gente coloca o verbinho e depois a gente coloca o que vai acontecer depois. I like Coca-Cola, I prefer to drink soda, I sleep every day,
e assim por diante. He sleeps, she sleeps. Isso é uma coisinha que parece ser cansativa, mas com o tempinho ela vai ficando melhor cada vez, tá bom? Aconselho a vocês, se precisarem, voltem na aula passada para entender um pouquinho do verbo auxiliar. Embora eu também vou estar separando um tempinho para fazer alguns vídeos sobre verbos auxiliares bem curtinhos, de 15 minutinhos, 10 minutinhos, e vou estar colocando, vou postar no WhatsApp, quem quiser acompanhar, fique à vontade, tá bom? Para continuar rapidinho aqui agora, nossa parte da aula aqui agora é the table. Vamos abrir a mensagem rapidamente aqui. Enquanto isso, esse meu amigo já vai mudando de tamanho. Nós temos ainda mais 30 minutinhos para a gente dar uma olhadinha na mensagem um pouco hoje. Ok? Aprender inglês com um nativo, irmão Brana. Na última aula, nós terminamos nós íamos até aqui. Thank you. Deixa eu só confirmar aqui, eu tenho aula. Eu não gravei na aula passada onde é que nós terminamos. Isso. Onde está? Aqui. I've known for some years, had the privilege of being with him a while last year. Eu tive um privilégio de ficar com ele por um pouco na noite passada. Então, aqui que nós estamos agora. Só para a gente entender o contexto da mensagem, tá bom? Deixa eu rodar um pouquinho aqui. Vamos lá? O senhor poderia orar por esses lenços antes do senhor começar? Ficaria feliz. All right, sir. Thank you. Tem esses e aqueles para receber oração. Sim, senhor. Obrigado. Sainted man, Brother Glover, Enquanto esse homem santo, esse santo aqui, no caso, irmão Glover, that I've known now for some years, que eu conheço ele por alguns anos, had the privilege of being with him a while last evening, and tive o privilégio de ficar com ele por um pouquinho, de estar com ele um pouco na noite passada. he told me he'd been laid up for a little while resting. E ele me contou que ele estava deitado, acamado por um pouco de tempo, And descansando. now at 75 years old is returning back into the service of the Lord. E agora, com 75 anos de idade, ele está retornando ao serviço do Senhor, ao culto, ao serviço do Senhor. Not half as tired as I was before I heard that. I thought I was tired, but I don't believe I am. Eu não estou nem a metade, eu não estou cansado nem a metade do que eu estava quando eu ouvi aquilo, antes de ter ouvido aquilo. Eu pensava que eu estava cansado, mas eu não acredito que eu estou. He had just placed here to me some handkerchiefs in the form of envelopes and so forth. Ele acabou de colocar aqui para mim alguns lenços na forma de envelopes e assim por diante, Where they're inside and already backed. onde eles já estão empacotados, envelopados e prontos, né? Então esse é o trecho que nós até já ouvimos essa parte na aula passada, mas agora nós vamos trabalhar vamos traduzir essa parte, vamos ver isso na prática, esse inglês na prática, tá bom? Vamos colocar aqui. Vamos ver se eu consigo apagar isso aqui. Diminuiu um pouquinho a fonte, mas acho que dá para vocês verem do mesmo jeito, né? Ok. E
botamos para inglês, senão fica meio difícil de entender, né? Aí. And he's told me he had been laid up for a little while, resting. Agora aqui eu traduzi errado na hora que ele estava falando isso. Vamos ver como a Brana falou aqui de novo. Como é que eu traduzi errado aqui? Dá para ter dupla interpretação. Olha. And he's told me he'd been laid up for a little while, resting, and E ele me disse, olha ali. E nós já sabemos que é and, he é ele. Esse apóstrofozinho aqui, ele está engolindo uma palavrinha, está engolindo algumas letrinhas. Então, a letrinha que ele está engolindo é do verbo to have. Ainda bem que a gente estudou a terceira pessoa, né? To have é ter. Oh, meu Deus. To have é ter. E ter na terceira pessoa fica... Aí, se eu não passei para vocês os casos especiais. Esse é um caso especial, tá? O verbo to have. O verbo to have, na terceira pessoa, fica has. Ok? Ele é um caso especial lá de cima. O have, I have, you have, he has. Ok? Então, and he's told me of, ou seja, and he has, ele engoliu, ficou he's told me, ele has told me, ou seja, ele me contou. Vou colocar a frase ali inteira. He has told me. To tell é contar. E o passado do verbo tell é told. Contou. Ok? And he has told me of. Ou seja, ele tem me contado, me é para mim, né? E ele tem me contado de... Só que a gente não fala isso em português. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Em português a gente não fala assim, ele tem me contado, ele tem visto. Ele me contou. Ou ele viu, né? Embora a gente entenda se a pessoa falar ele tem me contado, ou ele tem visto, ou ele tem andado, ele tem subido, ele tem descido, a gente entende que é algo que tem acontecido com uma certa frequência, algo que começou no passado, ou algo que começou no passado e tem continuado acontecendo. Isso vai ser as definições que a gente vai dar mais para frente, desse tempo verbal aqui, has told me, have told me e assim por diante. Mas para facilitar só agora, tá? Vamos dizer que ele me contou. Ele me contou. É isso que significa. He has told me. And he's told me of. Ele me contou. Esse of aqui, sozinho, o of significa de. Ok? Of. De. Da. Mas, ou do. Mas nesse caso aqui, ó, esse of ali significa sobre. Ou acerca. And he told me of, ou seja, ele me contou sobre o quê? Aí o Mombrana deu reticências, ele cortou o inglês dele aqui e tipo falou outra coisa, igual muitas vezes a gente fala, tá falando uma coisa, de repente dá uma mudadinha e acaba mudando, fica meio esquisita a frase, né? Em inglês isso acontece também. O Mombrana fazia muito disso. Vocês vão ver muitos 3 pontinhos desde na mensagem, tá? Em inglês. Olha que legal isso aqui. Quando a gente aprender a usar esse tempo verbal aqui, had been, has told me, vai ser muito legal. Isso nós vamos aprender, tá? Eu acredito que em um mês, mais ou menos, nós vamos estar aprendendo isso aí. Um mês que eu me refiro são mais 5 aulas. Eu estou avançando, depois eu vou retornar ensinando algumas outras coisas, depois eu avanço de novo, a gente vai ficar revendo alguma coisa até firmar o pensamento, tá? Vamos lá então. And he told me of, ou seja, ele me contou sobre o quê? Aí ele para a frase e continua. He had been laid up for a little while. Então vamos parte por parte. He, de novo, a gente já sabe que é ele, né? He had been. O verbo have, no presente,
ou melhor, o verbo ter no presente é have. Terceira pessoa, has. No passado, o verbo ter é had. Tinha. Só abram um pouquinho a mente, só um pouquinho, tá? Para entender que não é só tinha, tá? É tinha, se fosse eu tinha, você tinha, ele tinha, ela tinha, nós tínhamos, e vós tinhais, e eles tinham, e assim por diante, tá? Só para que vocês entendam que tinha é só, eu só estou dando um exemplo, mas ele pode ser conjugado conforme a necessidade de quem estiver falando. Se for nós, é tínhamos, né? Se fosse vós, que não vai nunca acontecer, é tinhais, né? Vocês tinham no passado. Ou vocês tinham, né? Pode ser também. Ok? Então, had, aqui nesse caso, ele tinha estado... Isso aqui é uma... Essa frase inteira aqui, foi essa que eu tive um pouquinho de dificuldade. Essa frase inteira aqui significa que ele tinha se afastado, ele tinha estado descansando, ele tinha se apartado um pouco. Então, a frase inteira significa isso aqui, ó. He had been laid up. He had been laid up significa ele tinha se afastado. Mas, vamos elaborar. O he nós já sabemos, o had nós já vimos, o been vem do verbo to be. Ó, o verbo to be é aquele que aprendemos na aula passada sobre ser e estar. Mas ele, lá na terceira coluna, quando eu quero falar ali no passado particípio, ou seja, estado, sido, e assim por diante, em outros verbos seria tido, comido, falado, subido, descido. Esse passado particípio vai ser assim, ó, been, estado ou sido. Ok? E essa frase, então, traduzindo literalmente, ficaria assim, ó. Ele tinha sido afastado, mas não fica legal, não traduz o que nós queremos. Então, ele tinha se afastado, ok? Ele tinha se afastado for a little while. Na aula passada, nós aprendemos que o to, só para relembrar, to é para, por, de destino, ok? E for é para, por, de em favor, no lugar de alguém, ok? Então, ele tinha se afastado por a little while. Agora, para uma frase que a gente conhece, um pouco e o mundo não me verá mais. A little while and the world shall see me no more. A little while. Um pouquinho, um pouco de tempo. Ok? A little while. Um pouco. Opa. De tempo. Um pouco de tempo. Então, olha a frase inteira. Ele tinha se afastado um pouco de tempo. He had been laid up a little while. For a little while, por um pouco de tempo. Então, ele tinha se afastado por um pouco de tempo, descansando. Ou para descansar, né? Porque o verbo to rest é descansar. Resting, de modo geral, vamos dizer assim, pode significar descansando, porque terminou em ing. Isso é uma coisa que nós já talvez podemos aprender na próxima aula já, como que o ing vai funcionar. A gente tá tudo isso. Deixa eu botar em letra grande aqui, ó, em tela grande. Tudo isso que nós estamos vendo, tudo isso, todo esse contexto, todas essas coisas que a gente está vendo, está focado nos verbos, tá? Tudo nós estamos trabalhando nos verbos. Que verbos são ações? São palavras que constroem as frases e se a gente descobre como elas funcionam, tudo fica mais fácil.
Então, já descobrimos como falar no presente, já descobrimos como é que fica na terceira pessoa, já descobrimos como é que a gente faz pergunta, como que a gente responde de forma negativa. E agora, vamos trabalhar com o verbo to be e a forma contínua dele. Estou andando, estou subindo, estou descendo, estou cantando. Sempre que vai ter o ingzinho no final. E como também trabalhar o outro lado desse ing, que é o que a gente vai ver agora, tá? Deixa eu recompartilhar a tela para vocês aqui. Olha aqui, ó. Parece complicado, mas não é, tá? E ele me contou, ele tinha se afastado por um pouquinho de tempo. Um descanso. É isso que o Mombrana estava falando. Ou descansando. Pode ser também, como você quiser, isso aqui deixa liberdade. Nesse caso aqui, fica aberto. Pode ser descansando, como pode ser para descansar. Ok? To rest, resting, descanso. Vai depender do contexto da frase. And now, at 75 years old. Olha que legal. And now. And a gente sabe que é e. Now é agora. Ou seja, and now. E agora. At. Nesse caso aqui é com, tá? Eu não vou nem... O at, in, on e at pode ser muita coisa. Mas esse é um formato que você pode dizer com ou aos. Aqui fica melhor, aos. E agora, aos 75 years old, ou seja, aos 75 anos de idade, aos. São os números, depois nós podemos ter uma aula sobre os números também, tá? Como a gente falar, mas de modo bem simples, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número 7, 7. Se eu quiser fazer o 7 virar 70, eu vou colocar o TY no final, 70. Aí eu boto um tracinho e digo 70 o quê? 70 quanto? 75? 75 years old. Isso aqui a gente aprende na escola. Years old fala de idade, né? And now at 75 years old. E agora, aos 75 anos de idade, is returning back into the service of the Lord. E agora, aos 75 anos de idade, esse aqui, ó, é um dos únicos casos onde você pode usar um verbo sem dizer quem que está fazendo aqui. Eu não coloquei nem he, nem she, nem it ali. Não coloquei nem ele, nem ela. Mas olha o contexto. Está falando do irmão, está contando uma história. Então aqui ele pode, de forma coloquial, de forma informal, colocar um verbinho sem o sujeito. E agora, aos 75 anos de idade, está retornando. To return é retornar. Returning, retornando. Return, retornar. Returning, retornando. Ok? E agora, aos 75 anos de idade, ele está retornando, returning back, ou seja, voltando. Back é voltar. Back é costas ou para trás. Então, return back, voltar para trás, está voltando, né? Está voltando into the service of the Lord. In é em, to é um destino, ou seja, into é para, está vindo de um descanso para o serviço do Senhor. Into the service of the Lord. Into é para, the é o, a, os e as, como nós vimos na última aula, ok? Service, serviço. Of é de, da, do, o Senhor. Do Senhor. Ok? E agora, aos 75 anos de idade, is returning back into the service of the Lord. Aí agora ele fala a frase ali que eu achei muito interessante. I'm not half as tired as I was before I heard that. De forma bem simples traduzido isso,
Vamos separar isso aqui porque está muito longe lá embaixo, né? Olha aqui. I'm not half as tired as I was before I heard that. Na aula passada a gente deu uma passadinha nos verbos to be, aula retrasada, eu acho, o verbo to be. Ou seja, I am, eu estou. I am not, eu não estou. Ok? Half, metade. Essa palavrinha as ali, ó, as é como. Mas é uma palavrinha que às vezes ela pode ser escondida. Ela vem de comparação. É uma comparação, às vezes ela não aparece. Então, eu não estou metade como cansado, ou o quão cansado. É uma comparação, está referindo a algo que aconteceu no passado. To tire, cansar. Tired, cansado. Muitos dos verbos são assim, tá? O verbinho, você coloca ed no final, ele fica no passado. Tired, ok? Eu não estou nem a metade, eu não estou a metade cansado. As tired as. Isso aqui é uma expressão, tá? É um comparativo. As tired as significa tão cansado quanto, ok? Então, eu não estou a metade cansado quanto, ou tão cansado quanto I was before. Ou seja, I sou eu, was é o passado do verbo to be. I am, eu estou. I was, eu estava. Bem simples, tá? I am, eu estou. I was, eu estava. Estou, sou, estava, era. Tanto faz um dos dois, tá? Eu não estou tão cansado quanto eu estava before. A gente viu na aula passada. Before, antes. Ok? Antes do quê? Olha o verbinho aqui, ó. To hear é ouvir. Heard, ouvir. No passado. Ok? Ouvir no passado. Ouvir. Tem até uma mensagem. Eu ouvi, mas agora vejo. I heard, but now I see. Então, vou colocar lá aqui o título dela aqui. I've heard, but now I see. Traduzindo simples, eu ouvi, mas agora vejo. Mas observem que não está só I heard, tá? I heard. Ou eu tenho ouvido, ou eu tinha ouvido. Eu tenho ouvido, tenho estado escutando sobre isso. But now I see, mas agora eu vejo. Então, ouvi, mas agora vejo. Só um bônus de tradução aqui, tá? Ouvi, mas agora vejo. I don't believe I am. Sorry, I'm not half as tired as I was before. Eu não estou metade cansado, ou tão cansado. Estou nem a metade cansado do que eu estava antes do que I heard that. O que é that? Aquilo. Ou isso, quando a gente traduz em inglês, that, nesse caso, de forma literal, é aquilo, tá? Mas, nesse contexto, como é que acontece em inglês? De forma bem simples, tá? Quando eu estou falando alguma coisa, quando eu acabei de falar um assunto agora, e eu aponto para aquilo que eu acabei de falar, eu digo, em português, eu digo, isso que eu acabei de falar, isso aqui que você ouviu, isso aqui, ou isso que nós estamos aprendendo, ou isso que a gente viu a semana passada, é isso, tudo é isso, né?
Aquilo é só quando a gente está se referindo àquilo que ele falou lá há tanto tempo atrás. Aí já é outra coisa, algo que está muito longe. Mas em inglês é diferente isso. Quando eu estou me referindo a algo que acabou de sair da minha boca, this thing, eu não falei ainda, eu falo this, eu falo isso. Isso que eu vou dizer agora. This I'm going to say now. Ok? This I'm going to say now. Isso que eu vou dizer agora. This thing I'm going to say now. Não saiu da minha boca ainda. A partir da hora que eu falei ela, eu já mudo o meu contexto na frase. Já vira assim, ó, that thing I just said. That. Aquilo que eu acabei de dizer. That thing I just said. Aquilo que eu acabei de dizer. Ok? Então, é mais próximo os issos e aquilos. Eu não sei como explicar de forma bem simples, mas na prática a gente vai vendo, tá? Mas observe o que o irmão Brana está falando aqui, ó. Eu não estou nem a metade cansado do que eu estava antes de ter ouvido aquilo. E não faz muito tempo, eu estava falando com ele ainda há pouco, entendeu? Não foi lá atrás. Foi algo que já está no passado, mas não foi há tanto tempo. Ok? I thought I was tired, but I don't believe I am. Eu pensei que eu estava cansado, mas eu não creio que eu estou. Olha ali. To think é o verbo pensar. Thought é o verbo pensar no passado. Pensei. Ok? I thought I was tired. Eu pensei que eu estava cansado. Ó. I thought, eu pensei. Cadê o que dali? Não tem que. Mas a gente já entende que tem que ter um que ali. Algumas palavrinhas eles engolem, né? Então, I thought, eu pensei que eu estava cansado. Olha o I was, que a gente já viu aqui ainda há pouquinho. Ó. Eu estava tired, cansado. But, o mesmo but, mas agora aqui, ouvi, mas agora vejo. But I don't believe I am. Mas eu não acredito, eu não creio que eu esteja, que eu estou. Que ele está dizendo, de modo simples, né? Ele ouviu o irmão com 75 anos voltando ao campo para pregar. Aí ele diz assim, poxa, eu pensei que eu estava cansado, mas acho que eu não estou, não. De modo bem simples, é isso que ele falou. Então, to believe é crer. Ok? Foi isso? I don't believe I am. Eu não creio que eu estou. He's just placed here to me some handkerchiefs. Ok. He's just placed. Ou seja, ele acabou de colocar. Ok? Eu vou até copiar desse jeito aqui e colocar aqui para vocês. Opa. He's just placed. Ele acabou de colocar. Vamos dividir isso em pedacinho. He has. Ele tem. Just. Agora, esse just aqui, sozinho, ele significa só. Mas just também fala, tipo assim, it just happened. Faz um pouquinho de tempo. Just fala de um pouquinho. Aconteceu agorinha. Agorinha, ou pouquinho tempo. Ou só um pouquinho atrás. Ok? Então, he's just placed. Então, ele acabou, ele tem colocado, ele tem acabado de colocar. Não fica esquisito. Então, ele acabou de colocar, tá bom? Just é só. Somente. Somente, ok? E o outro verbinho é to place. Posicionar ou colocar. Em inglês é comum usar o place para falar essas coisas. A gente não usa place. A gente usa colocar, né? Não usa posicionar. Mas só para ajudar, né? E just placed, ou seja, to place é posicionar, colocar. Place no passado é placed. Colocado. Colocou, né? Colocou. Mais um pouquinho, quase acabando, gente. He just placed here
que é here mesmo? Here é aqui. E there é lá. Talvez a gente precise voltar nisso depois, mas here, aqui. There, lá ou aí. There with you, aí com vocês. Tudo vai depender do contexto, mais uma vez. Mais um pouquinho, he just placed here to me. Ele acabou de colocar aqui para mim. To me é para mim, né? Some handkerchiefs. O que é some? Alguns. Some, a gente escreve some, tá? Mas a gente lê some. Some. Alguns. Acho que a gente aprendeu isso na aula passada, mas só para lenços. Handkerchiefs. Lenços. Acabou de colocar aqui para mim alguns lenços. In the form of envelopes. In the... Na. Vou copiar aqui para facilitar. Na. No. Ok? In the form of envelopes. Form. Bem simples, né? Forma. É isso que parece mesmo. Envelopes. Envelopes. Mesma coisa. Olha os cognatos aí aparecendo. Palavrinhas iguais. In the form of envelopes and so forth. So forth é bem isso aqui. Ó. And so forth. Que significa o quê? E assim por diante. Ok? E assim por diante, coisas assim. Desse jeito. Ok? And so forth. Where they are inside and already backed. Where? Where, né? Isso. Esse where aqui significa onde. Mas nesse caso aqui, vamos traduzir nos quais. Porque esse onde fala do quê? Dos envelopes. Already significa já. Uma palavra tão grande para algo tão pequeno, né? Inside. They are inside and already backed. Olha ali, volta aqui para cima. Inside, dentro. Outside, fora. Ok? Inside, dentro. In, dentro. Out, fora. Inside, dentro. Outside, fora. Inside, where they are inside. Olha ali, eu pulei o they, né? They é a terceira pessoa, do plural, eles ou elas. There é o mesmo que they are, que significa eles estão. Estão ou são. Mas no caso eles não são já embalados, né? Eles estão embalados. Onde eles estão dentro, nos quais eles já estão dentro, ou seja, nos quais já está dentro e já estão. Esse backed aqui, ó, eu acredito que ele está falando de selado ou pronto, no caso. Backed é tipo colocadinho, encaixadinho, fechadinho já, tá? Pronto para enviar. Back é uma palavra que pode ser muitas coisas. Só back é trás. Não trazer, tá? Parte de trás. Ou volta. Mas backed pode ser cheio também, tá? Backed pode ser cheio também. Então, acho que eles já estão cheios, já estão preenchidos. Ok? Gente, nós vamos parar aqui. Finalmente nós chegamos no parágrafo 3 da mensagem.
Eu agradeço o tempo de vocês. Eu vou parar o compartilhamento da tela. Se alguém tiver alguma coisa para perguntar, para falar, para comentar, para sugerir, temos um minutinho aqui. Fiquem à vontade. Alguma pergunta? Agradeço a presença do irmão Beto, da irmã Paula. Os vídeos vão aparecer depois, vão estar no YouTube, tá? Eu estou preparando um outro canal, que o meu canal tá tudo bagunçado, tá tudo misturado ali, e eu quero fazer algo certinho para poder as pessoas ir direto onde elas querem, no caso, né? Separar mais conteúdos assim. É isso? Irmão Doni, só sobre o PDF. Ele tá no... Não tá lá ainda. Eu preciso. Você viu? Qual que você precisa, irmão meu? Todos. Todos. Eu entendi. Tá, então eu vou fazer o seguinte, como eu não estou muito ocupado essa semana, vamos falar assim desse jeito, como eu não estou muito ocupado essa semana, até amanhã eu vou dar um jeito de colocar eles, eu já estou com eles feitos, só que eu sou meio perfeccionista, eu acabo querendo fazer certinho, entendeu? Separar ícone por ícone, eu vou te mandar eles brutos, tá? Do jeito que eles estão, o irmão vai entender ali, mas depois eles vão sair diferentes, se alguém mais quiser eu posso mandar também. Mas eu vou te mandar eles do jeito que estão. Todos eles eu tenho salvos, né? Eu só queria mandar eles por tópico, por aquilo que a gente aprendeu, né? Não... Mas é sempre bom para palavrinhas novas e coisas novas, né? Porque é mais fácil para memorizar para mim. Se eu estiver vendo e vendo aqui no papel aqui, para mim é mais fácil. Ajuda, né? Não tem problema. Eu te mando, tá? Te mando assim que acabar. Beleza. Já mando no teu WhatsApp. Sim. Obrigado, Gonçalo. Beleza? Irmãos, Deus abençoe. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até logo. Amém. Até. Deus abençoe.